Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, você que está em casa, para refletir a palavra de Deus. A Eucaristia tem uma parte sacramental, parte litúrgica e uma parte da palavra, né? A palavra é essa, reflexão. Domingos são 3 leituras iniciais do Evangelho. Primeira leitura, Salmo, segunda é o Evangelho. Durante a semana, 2 leituras e o Evangelho, é mais breve. Mas é muito importante, também ler, fazer a reflexão em casa. Não deixar só para a missa, não. Como é que vai entender, né? Se não ler o Evangelho em casa, ao menos o Evangelho tem que ler. O ideal é ler tudo. Nós temos tempo para fazer outras coisas, para estar no WhatsApp, para ver televisão, aí não tem 5 minutos para ler o Evangelho, todo dia. Demais um Evangelho bem curtinho. O ideal é que, além de ler, meditar. Como é que vai entender se não meditar? Por exemplo, hoje o Bené, ele leu, ele veio me perguntar uma coisa, né? Por que é que o Evangelho de hoje, que é Mateus, eu falei ele até que era Marcos, né? Não é Mateus. Porque fala que Jesus fala do monte, é o único que fala do monte. Marcos não fala, nem Lucas. Não é tudo igual, não. Vocês podiam fazer um estudo nesse sentido, ver como tem diferença entre os evangelhos. É porque cada evangelista tem um objetivo quando ele escreveu o evangelho. Cada um tem um objetivo. Vou já falar do monte aqui em Mateus. Em Mateus, Jesus é muito parecido com Moisés. É uma característica do evangelho de Mateus, esse aqui. E Nosso Senhor apareceu a Moisés, onde foi? Onde foi? Fale alto, que se você bota um pano na boca, eu não entendo não. Apareceu aonde? No monte. Está falando do monte? Então, essa pode ser uma das razões. Porque em Mateus, Jesus é muito parecido com Moisés. Quando Deus apareceu para Israel, lá em Êxodo 19, 24, apareceu onde? No monte. Aqui fala no monte. Tem aproximação com Moisés, Mateus. Marcos não tem, nem Lucas. Marcos tem outro objetivo e Lucas tem o dele. Naquele tempo agora, na hora que é anunciado o evangelho acontece. É o Kairos, é o tempo da salvação, que hoje a igreja está pedindo que a gente se converta, que está passando muita coisa ruim. Ainda são só 25% para estar na igreja, né? Quer dizer, são tempos difíceis, por isso que eu peço que não tire a cadeira do lugar, porque ainda são 25%. Quando for 50%, a gente bota 2 pessoas por banco, né? Vai aumentando, mas ainda está a situação difícil. E o que a gente tem que fazer? Se converter. Tem muita gente morrendo. 3,5 milhões de pessoas já morreram, mais de 3,5 milhões. Eu acredito que a maioria está no purgatório. Quando a pessoa vai para o purgatório, precisa de oração. Quem está no céu não precisa de oração não, porque já está no céu, não vai subir mais não.
Quem está no inferno também não precisa não, porque não tira, não sai não. Então quem precisa de oração é quem está no purgatório. E o que é o purgatório? Não é o lugar não, é um estado de vida, porque lá não tem mais lugar não. Se você presta atenção, Nosso Senhor ele atravessa as paredes. Não é que ele atravessa a parede não, é porque é outro estado, é corpo, alma, espírito, mas é diferente. Ele está glorificado. Então o purgatório é um estado de vida. E o que é que eu vou fazer lá? Todo pecado que eu não paguei aqui, eu vou pagar lá. Entendeu? É o purgatório, é a doutrina da igreja. Aí, por exemplo, você tem um pecado muito grande que você não confessou. Se você se arrependeu, vai para o purgatório, pode ir. Depois vai para o céu, mas tem que pagar no purgatório. Outro exemplo, um pecado que você confessou, se arrependeu, mas não pagou aqui, ou a penitência, por exemplo, não era proporcional, vai pagar onde? Purgatório. Vou dar um exemplo, pessoa que roubou, né? Ou matou, pessoa que matou o outro, como é que vai devolver a vida do outro? Não vai. Consegue devolver a vida do outro? Consegue? Não. Vai pagar onde? Purgatório. A não ser que tenha uma vida de penitência aqui, muito grande, como é a vida de penitência, oração, confissão, adoração, missa, começar mesmo a se converter, aí pode ir direto para o céu. Mesmo que tenha um pecado muito grande, pode ir direto para o céu. Assim são os santos, né? O Santo Agostinho, ele não era casado, tinha filho, era junto, era herege, e está no céu. Né? O São Paulo, que participou de um assassinato, né? Eu queria pedir, já vou falar porque o barulho continua. Ontem eu não pude celebrar a missa aqui na igreja, tive que fechar as portas porque a confusão de barulho é em frente. Estou falando na televisão também. Então estou fazendo um abaixo-assinado, depois da missa, por favor, assine ali com as meninas que ficam aqui, para que esse abaixo-assinado eu vou pedir providência. Porque é um direito nosso ter missa. Aí fica essas motos toda hora aí, esse barulho infernal, não sei para quê. Isso é proibido, tem lei contra isso. E ontem, esse mercantil aí, foi um absurdo ontem. Tanto ele como o outro mercantil ficaram os carros de som aí nas alturas de fechar a porta. Então peço que você assine, que eu vou levar no órgão responsável e vou pedir providência. Se for o caso, bota a polícia aí toda a missa, é o jeito, né? Porque só respeita com polícia, parece. Né? Fazer o quê? Porque é um direito nosso ter missa, ou não é? É um direito nosso, ninguém mexe com ninguém, você não vê católico gritando no meio da rua, não tem católico fazendo isso, né? Mas eles fazem, né? No respeito. Então, assine lá, que eu vou atrás de um órgão para resolver a situação, porque não é possível, né? Então, os 11 discípulos eram 11, hoje fala só de 11, por quê? Porque um já tinha se matado, eu estava falando do purgatório, né? Então, o São Paulo, olha, mais um, participou de um assassinato de Estevão. Ele podia devolver Estevão? Não. Mas está no céu, é São Paulo, aquele que escreveu. Por quê? Porque depois ele viveu uma vida de penitência, de conversão. Então, até esses pecados muito grandes, se a pessoa realmente se converte e vive uma vida de penitência, pode ir para o céu direto? Pode. Mas aí tem que pedir perdão mesmo. E aí não pegar mais. Tá certo? Então o purgatório é isso. Eu acredito que muita gente está indo para o purgatório nesse período, né? E aí a gente reza por eles. E eles rezam por nós. A única coisa que quem está no purgatório faz por nós é interceder por nós. Eles não podem mais rezar por eles. Quando a gente morre, não pode fazer mais nada por si. Então eu tenho uma boa oportunidade de me converter agora. Porque quando eu morrer, eu não posso mais fazer nada por mim mais. E se eu for para o purgatório ou para o céu, eu posso rezar por quem está aqui. Agora no inferno não tem mais jeito. Mas ninguém sabe quem está no inferno, né? A igreja nunca colocou ninguém no inferno. Tem só a questão do Judas aí, né? Que Nosso Senhor disse, ai daquele por quem eu for traído. Então a gente pensa que o Judas pegou um negócio bem brabo. Que o próprio Nosso Senhor falou, né? Mas fora do Judas, que ainda ele, se ele se arrependeu pouco antes de morrer, pode ter se salvado.
Pode ter, não estou dizendo que salvou, não. Nem todo suicida está no inferno, não. Porque ali, quando a gente está entregando a alma da gente a Deus, a gente tem uma última chance de pedir perdão. Se pedir perdão, se salva. Se reconhecer o erro, se salva. Se não pedir, salva não. Todo aquele que morre sem pedir perdão, não salva não. Tá certo? Então, para as almas do purgatório é muito importante rezar, porque elas não podem fazer nada por elas, mas elas fazem por nós. Elas intercedem por nós. Isso é muito importante. Voltando para cá, naquele tempo, é agora, na hora que o anunciado acontece, os 11 discípulos foram para a Galileia. Agora são 11. Judas já tinha morrido, se matado. Pedro já tinha traído. Todos fugiram. Deixaram Nosso Senhor sozinho. Discípulos ele chama os apóstolos de discípulos, mas tem diferença. Apóstolo é aquele que é enviado em missão. Aquele que anuncia a palavra de Deus é um apóstolo. O discípulo é o seguidor, aquele que segue. Nem todo discípulo é apóstolo. Todos vocês pregam o evangelho? Sim ou não? Sim ou não? Todos vocês pregam o evangelho? Sim ou não? Não, mas vocês são discípulos de Jesus ou não? Sim. Entenderam a diferença ou não? Então, discípulo é aquele que segue Jesus, mesmo que não prega o evangelho. Mas aquele que segue e prega é discípulo e apóstolo. Está entendido? Pois bem. Aqui ele chama os discípulos de apóstolos. Foram para Galileia. Galileia é no norte de Israel, no norte. Nosso Senhor não nasceu lá. Nosso Senhor nasceu em Belém da Judéia, no sul. Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Como é que você sabe? Já estive lá 3 vezes. É como daqui até 10 quilômetros, até o Pirambu. Mais ou menos. Né? É ali essa distância. Ele nasceu em Belém. Mas aqui ele mandou ir para Galiléia. Por quê? Porque foi o local que ele morou. São José morava lá, Maria também. Quando Maria tem a anunciação do anjo, foi em Nazaré, Galiléia. Foi em Belém não. Aí ela desceu de Nazaré até Belém, foi quando Nosso Senhor nasceu. E hoje na casa de Maria tem uma igreja bem grande, uma basílica. Celebrei lá. Tem ainda o local da rocha, da casa dela, que a casa era tudo de rocha, né? Casa bem simples. E em cima lá, daquele local da Anunciação, construíram a igreja, que é a Basílica da Anunciação. Pois bem, Nosso Senhor mandou que os discípulos fossem para Galiléia, no norte. Eles estavam em Jerusalém, escondidos, no monte que Jesus lhe tinha indicado. E indicou um monte, já expliquei no início. Por quê? Porque Mateus aproxima muito Jesus de Moisés. E Moisés se encontrava com Deus no monte. Mais um aí, ó. Aí Nosso Senhor vai aparecer no monte. No monte, tá? E também o monte é o local da manifestação de Deus. É onde Deus se manifesta. É a manifestação de Deus. Não é outro local não, é no monte. Viu? Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Se prostrar na Bíblia quer dizer adorar. Então eles adoraram Nosso Senhor. Ninguém se prostra diante de qualquer coisa não. A gente se prostra para adorar. Então aqui é um sinal de adoração. Adoração a quem? A Jesus. Ele é o Deus. Mas ainda assim alguns duvidaram. Como alguns aqui também, que eu sei, né? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Nem assim acreditaram. Como hoje, tem um bocado de católico, cristão que não são. Entra na igreja, sai da igreja. Eu refleti a parábola do semeador, que a palavra não entra no coração. Não entra em coração de todo mundo, não. Tem gente que escuta e está nem aí. Escuta e não faz a vontade de Deus. Adianta? Adianta não. Né? Não adianta não. Se a gente não segue mesmo a palavra de Deus, não adianta não. Não dá fruto. Então, eles aqui, e era do grupo dos 12, que um já tinha morrido. Ainda assim, Nosso Senhor aparecendo para eles, ainda assim eles duvidaram.
Hoje é mania do mundo duvidar. As pessoas duvidam de tudo. Como é que é ter fé? Se duvida de Nosso Senhor, de tudo, como é que é ter fé? E ele disse, quando eu voltar, pela segunda vez, ele vai voltar, será que eu vou encontrar fé? Ele mesmo perguntou em Lucas. As pessoas não querem mais acreditar. Fica só questionando, não lê, não estuda, não reza e fica questionando. É o que o mundo faz em relação à igreja. E as pessoas que se dizem católicos. Então Jesus se aproximou, eles se prostram em adoração. Jesus se aproximou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus tem autoridade de tudo, não tenho que ter medo de nada não, nem de ninguém. Não tenho que agredir ninguém não, mas não tenho que ter medo de ninguém não. Ele tem autoridade de tudo. E a lei dele está sobre tudo. Sobre qualquer governador, qualquer lei humana. Quem governa o mundo é a lei de Deus. Não é a lei do mundo não. Apesar do mundo pensar que está ganhando nada. Entendeu? Nem governador tem autoridade de fechar a igreja. Já falei 1000 vezes aqui. Porque a lei civil não tem autoridade sobre a lei religiosa. A autoridade tem é Cristo, não é governador. Que fique bem claro, que estão confundindo as coisas. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Tem autoridade no céu, com anjo, com santo, na terra. E até no inferno tem autoridade. Satanás não tem poder nenhum diante de Nosso Senhor, não. Nem aqui nessa igreja. Nem macumba nenhuma, nem espiritismo, nada. E nada me separa do amor de Cristo. Nenhum poder espiritual. Nenhum. Nem tem medo. Nem vocês têm que ter. Quem nasceu para ter medo? Se eu estou na graça de Deus, eu vou ter medo de quem? A segunda leitura fala disso também. Portanto, depois que ele diz que a autoridade toda está com ele, ele diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ele dá uma ordem. Eu já tive a oportunidade aqui de dizer várias vezes, está tudo gravado aí, que Nosso Senhor, ele fala com autoridade. Ele não pede, não, ele manda. Hoje a gente tem, todo mundo tem medo de falar as coisas, né? Todo mundo tem medo de mandar, ninguém quer obedecer. Pois Nosso Senhor mandava. Ele não pedia, não. Ele mandou os 11 sair pelo mundo e anunciar e fazer de todos os povos discípulos. Anunciar o Evangelho. Foi uma ordem. Aí eu pergunto, o mundo todo é cristão? É? É ou não é? É não. Essa ordem que ele deu há 2000 anos, a igreja não fez ainda não. Hoje, 1 em cada 7 pessoas é cristã. Só 1/7 da humanidade se diz cristã. Então, essa ordem não foi feita ainda não. Aquilo que ele mandou há 2020 anos atrás, não foi feito não. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. A maioria da humanidade não é discípulo de Jesus não. Só 1/7 se diz discípulo. E desse 1/7, quem é mesmo cristão? Quem é que vem realmente à missa? Quem é que pratica a caridade? Quem é que ora, adora? Quem é? Quem é que segue a lei da igreja? Quem é que segue o mandamento de Deus? Porque nós vivemos num país que se diz católico. Um país que tem divórcio, aborto. Um país que querem, o mundo hoje quer aprovar a eutanásia, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, destruição de natureza, corrupção política. Que cristão é esse? Que mundo é esse que nós vivemos? Depois, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo é batizado no mundo, é? De jeito nenhum. E hoje cada vez menos. Então essas duas ordens de Nosso Senhor não foram cumpridas pela igreja ainda. Falta muito para nós fazer isso. E não é só o padre não, certamente o padre é quem batiza. Mas a comunidade prepara.
E aqui eu só faço batizado comunitário. Por quê? Porque o batizado não é individual, é para a comunidade. A gente entra numa comunidade, a igreja é uma comunidade. A igreja aqui é uma comunidade. Não sei se vocês percebem isso, né? A gente é para viver como irmão, porque nós somos uma comunidade. Mas às vezes, cada um vive sua vida, nem se importa com o outro. Aqui a gente procura, principalmente, amparar os pobres, né? Que é quem tem menos. Também é sinal de comunidade. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi até bispo dizer que nunca batizou ninguém, para não ferir as pessoas de outra religião. Então, para não ferir quem não é batizado, eu nunca vou batizar ninguém. Aí uma pessoa dessa pode ser até bispo, mas Nosso Senhor não mandou batizar? Por que não batizou? Então eu vou respeitar uma religião e não vou obedecer Nosso Senhor? Pois que eu vou batizar e acabou. Aqui eu batizo. Esperando só Dom José abrir de novo, que eu vou voltar ao batizado domingo de manhã. De 8 em 8, não pode encher. Mas vou batizar. Aqui nas placas e na São José. Por quê? Porque é a ordem do Nosso Senhor. Eu vou obedecer quem? Eu obedecer Nosso Senhor. Não me interessa o que os outros fazem, não. Me interessa o que está escrito aqui, que Nosso Senhor está mandando. É porque fulano tal falou que não batiza, é problema dele. Perdeu tempo. Perdeu tempo. E tem padre também que pensa assim, que não batiza não. E não é só batizar não, e ensinando a observar tudo que você... Então, a gente tem que ensinar. Por isso que eu falo. Estou perdendo até a voz. Acho que eu perdi a voz, que eu falo muito, né? Tem que ensinar. É ordem. Quando eu me encontrar com ele já perguntou, tu ensinou? Eu disse, Nosso Senhor, eu perdi foi a voz. De tanto falar, né? É ordem que ele mandou. Ele mandou. Então, é uma obrigação minha. Paulo diz na carta aos Coríntios, ai de mim, se não evangelizar, ai de mim, eu vou ser condenado se eu não evangelizar. Então o padre, o bispo, o papa, os bispos, têm que evangelizar, é obrigação, não é se quiser não. Ah, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Problema seu com o seu cansaço, vai e evangelize, é obrigação. Viu? E você, quem é apóstolo é assim. E vocês, que é a obrigação? Ser discípulo. Se você não é apóstolo, você é discípulo. Aí você tem que seguir a lei de Deus. Você, como discípulo, a primeira coisa que Nosso Senhor vai perguntar: você seguiu a lei de Deus? Você seguiu minha lei? Você seguiu a lei da minha igreja? São 5 mandamentos da igreja, 10 da lei de Deus. Eu estou aqui confessando todo dia. Hoje não veio ninguém. Veio uma pessoa. Ou ninguém peca, e aí eu fico muito feliz, ou então, não sei, né? E às vezes quando vem fala, padre, eu faltei a missa ao domingo, é pecado? É. Se não tem um motivo justo, por exemplo, você está doente, você tem uma certa idade, você está doente, aí não pôde vir para a missa, é pecado? É não, pecado não. Mas não tem motivo nenhum, não veio porque não quis? É, tem que confessar? Tem. Mas pagar o dízimo também... Se não pagar é pecado. É mandamento da igreja. E não é para mim não, o dízimo é para a igreja. Estamos abrindo aqui uma padaria. Essa semana eu vou começar. Hoje conversei com o Bené, cadê ele? Está ali. A gente vai botar essa semana, a gente vai agilizar já, para botar aí. Então é para a comunidade. Mas se não pagar é pecado? É. Claro, se não tem condição, não tem. Como é que vai fazer, né? Estou falando para quem tem condição, se não pagar, tem que confessar. A mesma coisa da igreja, da missa. Só que as pessoas, elas fazem diferença, né? Elas confessam quando não vêm para a missa, mas não confessam se não paga o dízimo. E é obrigação. E o senhor paga? Paga na arquidiocese. Todo padre paga também. 10%. E ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Aí no final ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias. Mais um motivo para me alegrar. Ele está comigo, Nosso Senhor está comigo. Ah, mas tem a Covid. Tem, mas Ele está comigo. Ah, mas não sei o que, não tem não sei o que não. Ele está comigo, com vocês também.
Ele está dizendo, eu estarei convosco todos os dias. E Deus não é como nós não, porque a gente, tem dia que nós estamos com uma vontade muito grande de fazer a vontade de Deus, aí no dia seguinte acabou a vontade. Não é assim não? Né? Aí tem um dia que está com vontade, reza 1000 textos, no dia seguinte não diz nem glória ao Pai. Mas nosso Senhor não é assim, Ele todo dia, Ele disse que estava comigo, com vocês, com a igreja, todos os dias, com chuva, com sol, com vontade, sem vontade, todos os dias, com doença, sem doença. É uma aliança que Ele fez conosco. Então, não tenho que temer mais uma vez. Eu vou temer a quê? A quem? A quem? Se eu morrer na graça, eu vou para o céu. Então, até melhor. Descansa, né? Até o fim do mundo. Ele promete estar conosco até o fim do mundo. Hoje tem um bocado de profecia aí, um bocado de profeta dizendo que o mundo vai se acabar, não sei quando. É tudo mentira. Porque o fim do mundo ninguém conhece. Nós estamos no final dos tempos, mas final do mundo ninguém sabe quando é não. E pode ser o cara mais santo do mundo, o profeta mais santo. Se ele disser que o mundo se acaba, é mentira. Porque nosso Senhor disse que ninguém sabe o dia. Mas, presta atenção, o fato de eu não souber o dia, não deixa a coisa mais leve não, é mais pesado. Porque, como eu não sei, pode ser qualquer hora. Pode ser hoje? Pode. Podia ter sido ontem? Podia. Pode ser amanhã? Pode. Então se prepare. Já que você não sabe o dia, ele contou aquela história do ladrão, né? Se eu soubesse o dia que o ladrão viria, eu não deixava ele entrar. Pois bem, eu não sei o dia que o ladrão vem. Então tenho que vigiar, bote tranca na porta. Senão você vai ser roubado. O ladrão é a morte. Eu não sei quando é que ela vem. Mas se eu estou preparado na graça de Deus, pode vir. Deus me leva. Não falou que estava comigo? Segunda leitura, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas só são filhos de Deus os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, porque se eu não me deixar conduzir pelo Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus. Eu sou filho de qualquer outra coisa, mas de Deus não sou. Então, se você quiser ser filho de Deus, eu tenho que me deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Como é que eu faço? Eu repito toda hora, oração, confissão, adoração, missa, caridade, 5 coisas. Você está fazendo oração, confissão, adoração, missa e caridade? Se você está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Conduzido. De fato, ele continua, versículo 15, vós não recebeste um espírito de escravo. Eu não sou escravo de ninguém, acabei de dizer. Não tenho que ter medo de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Para recair no medo, tem que ter medo de nada nem de ninguém. Porque eu sou filho de Deus, sou conduzido pelo Espírito Santo. Tem medo de quem? Mas recebeste um espírito de filho adotivo. Eu sou filho adotivo do Pai. Eu sou irmão de Cristo. Cristo é o único filho, mas eu sou filho adotivo. Eu fui adotado. Porque ele morreu, matou o pecado e me elevou para ele, me resgatou com ele. Então eu sou filho adotivo, eu sou adotado. Todos nós somos filhos adotivos. Mas somos filhos. Então não sou escravo. Então não tenho que ter medo. No qual todos nós clamamos, Abá, Pai. Você sabe aramaico? Vocês sabem aramaico? Digo só sim ou não, porque vocês não dizem nada. Vocês sabem aramaico? Sabe, diga aí, Abá. Pronto, sabe. O que quer dizer Abá? Pai. É a palavra pai na língua de Nosso Senhor. Abá. Pai, eles não falam pai não, eles falam Abá. E quer dizer paizinho, mas não é dos baianos não. Quer dizer, é o pai com carinho e com confiança. Ele fala aqui, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Então, é o Espírito que me faz clamar, Abá. Deus é meu Abá, meu Pai. Então, se eu tenho um Pai, se o Pai é Deus, se Ele é dono de tudo, governa o mundo, me deu a lei, eu vou temer a quem? De novo eu pergunto. Eu não, Paulo.
O próprio Espírito se une ao nosso Espírito. Então, Deus me dá o Espírito dele para que, junto do meu Espírito, eu louve a Ele, eu busque a Ele. É o Espírito de Deus que vem em socorro da minha fraqueza, da nossa fraqueza. Eu sou fraco, todo mundo é. Estou me sentindo fraco, todo mundo sente. Peça a ajuda do Espírito de Deus. Clame, Abá, Pai. Garanto que Ele vem. Para nos atestar que somos filhos de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Essa leitura tem que me dar uma confiança muito grande. Eu sou filho de Deus. Não sou escravo de ninguém, não. Ninguém nasceu para ser escravo, não. E se somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros. Eu sou herdeiro com Cristo. Significa que eu tenho uma herança. A herança é o céu, é a vida eterna. Eu tenho uma herança a receber, se eu me deixo conduzir pelo Espírito. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu vou receber a mesma herança que Cristo recebeu. Qual é a herança? Vida eterna. Se eu seguir a lei de Deus. Primeira leitura, não vou falar tudo não, que vocês já estão impacientes, mas uma coisa eu vou falar. É o Deuteronômio. Aqui fala que Deus escolheu um povo. Esse povo é Israel. Esse povo hoje está fazendo guerra com outro povo. Aquela guerra lá. Mas Deus escolheu aquele povo lá. Até hoje Deus escolheu eles. E a promessa de Deus é irrevogável. Jamais algum Deus veio escolher para si um povo. Escolheu Israel. Hoje a continuação de Israel é a Igreja Católica. Mas eles continuam eleitos. Mas aqui ele diz: escolheu no meio de provações, de sofrimento e de glória. Então a provação faz parte da vida. Hoje tem essa doença, é uma provação. Mas eu não fui atrás. Mais um motivo para a gente se alegrar na provação. Porque quando a provação vem, quando eu vou atrás, aí eu não tenho mérito não, porque eu fui atrás. Mas se eu não sou o motivo da provação e eu aceito em Cristo, eu vou ser recompensado. Certamente eu tenho que ter cuidado nessa doença, eu tenho que me resguardar. Mas não tenho que ter medo. Não tenho que ter medo. Tenho que vir à igreja, tenho que rezar, tenho que orar, tenho que adorar, tenho que fazer a caridade para com os pobres. E não ficar com medo de tudo e de todos. Tem gente que não sai mais de casa por causa dessa doença. Nem na rua vai. Né? Então, nesse dia da Santíssima Trindade, que o Senhor nos dê a graça de entender tudo isso. Tá? Que Ele não nos deixa só, ainda na provação. Ele não é o culpado desse vírus, não foi Deus. Esse vírus não é um castigo de Deus, como muita gente pensa. Esse vírus é consequência do pecado da humanidade. Porque Deus, Ele é bom, Ele não pode dar o mal, e o vírus é o mal. Então não vem dele. Esse vírus vem do Satanás e do homem, que peca. E quando o homem peca, ele se abre para o mal. O que Deus espera de nós é que a gente volte, se converta. Se a gente se converter, isso passa. E se a humanidade não se converter? Passa não. Vai passar não. Que o Senhor dê a graça da conversão para cada um de nós, ao menos para nós, que a humanidade não quer se converter. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.